capítulo 86. Então eu olhei para um dos 4 homens brancos que veio primeiro. Ele segurou a primeira estrela que veio do céu e, amarrando-a, mãos e pés, lançou em um vale estreito, profundo e escuro. Então um deles puxou sua espada e deu aos elefantes, camelos e asnos, que começaram a morder um ao outro, e toda a terra tremeu por causa deles. E enquanto eu via a visão, eis um daqueles 4 anjos que vieram lançados do céu e tocou todas as grandes estrelas, que a forma assemelha-se parcialmente à dos cavalos, e, amarrando todos, mãos e pés, lançou-os nas cavidades da terra. Capítulo 87. Então um daqueles 4 foi para as vacas brancas e ensinou a elas um mistério. Enquanto as vacas estavam tremendo, ele nasceu e tornou-se um homem e fabricou para si um grande barco nele. Habitou, e 3 vacas habitou com ele naquele barco, que cobriu-os novamente. Eu elevei meu barco para o céu e vi um oponente telhado acima dele. Havia 7 cataratas que derramavam numa certa vila muita água. Novamente eu olhei e vi que havia fontes abertas na terra. Naquela grande vila, a água começou a ferver e elevou-se sobre a terra, de modo que a vila não foi vista, enquanto todo solo foi coberto com água. Muita água saiu dela, escuridão e nuvens. Então eu examinei a altura desta água, e ela estava elevada acima da vila. Ela fugiu sobre a vila e ficou mais alta do que a terra. Então todas as vacas que estavam juntas lá, enquanto eu olhava para elas, foram submersas, tragadas e destruídas na água, mas o barco flutuou sobre elas. Todas as vacas, os elefantes, os camelos e os asnos foram afogados na terra, e todo o gado. Eu não pude vê-los, nem eles foram capazes de fugir, mas pereceram e afundaram no abismo. Novamente eu vi, numa missão, até aquelas cataratas foram removidas daquele elevado telhado, e as fontes da terra se tornaram equalizadas, enquanto outros abismos foram abertos, para quais as águas começaram a descer, até a terra seca aparecer. O barco permaneceu na terra, a escuridão retrocedeu e se tornou em luz. Então a vaca branca, que se tornou um homem, saiu do barco, e 3 vacas com ele. Uma das 3 vacas era branca, assemelhando-se àquela vaca. Uma delas era vermelha como sangue, e uma delas era negra, e a vaca branca deixou-as. Então feras selvagens e pássaros começaram a surgir de todos esses tipos diferentes. Reuniram-se leões, tigres, lobos, cães, javalis selvagens, raposas, coelhos e porcos, corujas, corvos e minafres. Então a vaca branca nasceu no meio deles, e eles começaram a morder um ao outro. Enquanto a vaca branca, que havia nascido no meio deles, trouxe um asno selvagem e a vaca branca ao mesmo tempo, e depois daquele muitos asnos selvagens, então a vaca branca, a qual nasceu,
deu uma porca negra selvagem e um cordeiro branco. Aquela porca selvagem também deu muitos suínos, e aquele cordeiro deu 12 cordeiros. Quando aqueles 12 cordeiros cresceram, eles entregaram um deles aos asnos. Novamente aqueles asnos entregaram o cordeiro aos lobos. Gente, eu vou parar aqui o capítulo 87, porque esse capítulo 87 ele é muito grande. São várias folhas. Você vê que esse livro ele tem um capítulo bem pequenininho e outro enorme. Esse 87, ele é enorme, são várias folhas, e eu vou ter que fazer ele em 2, 3 partes. E outra coisa também que eu quero falar para vocês. Vocês veem que às vezes saem palavras sem nexo, sem noção, é porque realmente é como está no livro. São palavras que a gente não entende, umas palavras sem nexo, tá? E outra coisa também, a gente está lendo uma coisa, aí depois já vai para outra coisa e está tudo junto. E aí fica complicado para a gente ler e entender o que o livro está falando, né? Porque, na verdade, é um livro muito antigo, né? E escrito assim, eu acho que até falta algumas coisas, né? Como a Bíblia, né? A Bíblia tem muitas falhas e falta muitas coisas. Eu li o começo do livro de Enoque, né? E comecei a trazer para vocês aquilo que eu já entendia, que eu já sabia. Mas o restante que eu estou lendo agora, eu estou lendo junto com vocês. Eu estou aprendendo com vocês, tá? E desde já eu digo, tem muita coisa interessante.